Tudo bem? Eu sou a Maite e eu vim do Laboratório de Matemática do Colégio Farroupilha para conversar um pouquinho com você sobre simetria. Bom, será que o desenho da borboleta é simétrico? Para eu saber se um desenho é simétrico ou não, eu primeiro preciso entender o que significa a palavra simetria. Simetria é quando as duas partes de um objeto dividido através de um eixo são iguais. Mas como assim, prof? Ainda não está claro para mim o que é simetria. Vamos tentar usar algumas letrinhas da própria palavra simetria para poder entender o que isso significa. Observem a letra M, ela está desenhada na cor preta. E em cima dela eu tenho uma linha azul. Essa linha azul é justamente o eixo, que a gente chama de eixo de simetria. E quando eu observo a minha figura dos dois lados da minha linha azul, eu vejo que tudo que acontece de um lado também acontece do outro. Então, a impressão que eu tenho é que os dois lados são iguais. É como se eu pegasse uma parte do meu M e refletisse através de um espelho para gerar a outra parte dele. Então, o nosso eixo de simetria, ele serve como uma espécie de espelho para que a gente faça uma simetria de alguns objetos, como, por exemplo, da letra M. A gente também pode observar isso na letra T. Essa linha azul, que é o nosso eixo de simetria, divide a nossa letra T em duas partes, onde a primeira é o reflexo da outra. É como se ele servisse de um espelho para espelhar a nossa letra T nessas duas partes. A mesma coisa acontece com a letra A. Tudo que acontece nessa metade da minha letra A acontece na outra metade também. Então, os meus eixos de simetria, nos três casos, estão dividindo a minha figura em duas partes e eu observo as mesmas características nas duas partes do meu desenho. Tudo que acontece de um lado, acontece do outro lado também. Mas a gente também pode observar a simetria em outros casos, não só nas letras do alfabeto, como, por exemplo, em alguns animais, na natureza e em algumas outras situações também. Vamos voltar para aquela imagem lá da borboleta. Será que o desenho da borboleta é simétrico? Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre simetria, para a gente descobrir se esse desenho é simétrico, a gente precisa pensar se tem como eu desenhar um eixo, ou seja, uma linha igual àquela azul que tinha nas nossas letras do alfabeto, para dividir essa nossa borboleta em duas partes simétricas. Bom, observando aqui, a resposta é sim. Olha só o eixo, ele foi desenhado bem no meio da nossa figura. E quando eu olho para a minha figura, de um lado, tudo o que acontece, acontece do outro lado também. Então, o nosso eixo está servindo como um espelho, gerando uma figura simétrica. E agora, será que existe simetria na foto desse gatinho? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Já venho com a resposta. Bom, gente, para a gente saber se existe simetria, precisamos descobrir se tem algum lugar nessa figura que nós podemos desenhar o nosso eixo, onde tudo o que acontece de um lado vai acontecer do outro também. Pela imagem, conseguimos observar que o nosso eixo azul divide a nossa figura. Logo, podemos dizer que é uma figura com características simétricas. Tudo que tem de um lado tem de outro. Por exemplo, nós temos um olho do gato em um lado e o outro olhinho dele no outro, metade de um nariz de um lado e metade no outro. E observa que, inclusive, as cores da imagem continuam as mesmas. Tudo que é o jeito que é pintado de um lado também foi pintado do outro lado da nossa figura. E nessa figura, nesse desenho da casa, será que existe simetria? Será que tem algum lugar que eu possa desenhar a minha linha azul e a figura fique exatamente igual dos dois lados? Observem só a casinha, não precisam levar em consideração a paisagem. Bom, olhando só para a nossa casinha, a gente pode desenhar o eixo de simetria, o eixo azul. Porém, não é o suficiente, porque a nossa figura não é simétrica. Ou seja, essa linha azul não foi o suficiente para ser um eixo de simetria. E por que não é uma figura simétrica? Está circulado aqui em azul. O problema foi a chaminé da nossa casa. Lembra que tudo que acontece de um lado tem que acontecer do outro? Se eu tenho a chaminé em um lado da minha figura, eu tenho que ter do outro lado também. Afinal, pensando que o nosso eixo é um espelho, tudo que acontece de um lado, quando eu coloco um espelho, iria refletir igual no outro lado. Logo, não é uma figura simétrica.
Agora que a gente já sabe como identificar a simetria nas figuras, ou seja, como desenhar aquele nosso eixo de simetria e verificar se é uma figura simétrica ou não, nós podemos tentar completar figuras como essa que está desenhada na nossa imagem. A gente tem exatamente metade dessa figura vermelha e um eixo de simetria, que é o nosso eixo azul. Então, como será que a gente vai fazer para gerar o restante da nossa imagem? Bom, a gente já sabe que tudo que aconteceu desse lado tem que acontecer do outro lado também. Logo, basta eu fazer um desenho refletido do outro lado, como se fosse um espelho, gerando dessa forma um coração. Logo, esse nosso coração vermelho é uma figura simétrica. Gente, essa foi só uma ideia do conceito de simetria. Agora vocês ainda vão fazer outros exercícios com as profs de vocês para poder lembrar ainda mais sobre esse conceito. Espero